Boa tarde, está começando agora o América News. Hoje o nosso programa vai falar sobre a cultura do Brasil e da Argentina. A cultura da Argentina tem importantes influências europeias. Buenos Aires, sua capital cultural, é amplamente caracterizada pela prevalência europeia da imitação consciente dos estilos europeus na arquitetura. Outra influência importante é a dos gaúchos e seu estilo de vida tradicional, autossuficiente. Finalmente, a tradição indígenas americanas, como uma infusão de erva mate, foram absorvidas pelo ambiente cultural geral. Na educação, depois da independência, a Argentina continua o Sistema Nacional de Educação Pública, se espalhando nas outras nações, colocando o país em uma boa colocação no ranking global de alfabetização. Atualmente o país tem um índice de alfabetização de 97% e 3 em cada 8 adultos acima de 20 anos completam os estudos da escola secundária ou superior. O tango, a música e a letra é o filme musical da Argentina. A idade de ouro da Argentina inspirou-se no jazz e no swing. Nos Estados Unidos, com grandes grupos orquestrais incorporando a música acústica. Hoje o tango goza de popularidade em todo o mundo. Agora o esporte nacional oficial da Argentina é o pato, jogado a cavalo. Mas o esporte mais popular é o futebol. A seleção nacional ganhou 25 grandes títulos internacionais, incluindo 2 Copas do Mundo da FIFA, 2 medalhas olímpicas de ouro e 14 Copas América. Mais de 1.000 jogadores argentinos jogam no exterior. A maioria deles em um campeonato de futebol europeu. Pronto, agora a Dinara vai falar sobre a cultura do Brasil. A cultura brasileira, a culinária brasileira é um fruto de uma mistura de ingredientes europeus, indígenas e africanos. A refeição básica do brasileiro, em média, consiste em um arroz, feijão e carne. O prato integralmente mais apresentado no país é a feijoada. O folclore brasileiro é um conjunto de mitos e lendas, usos e costumes transmitidos geralmente através de gerações. Como a afinidade de ensinar algo, geralmente é nascido da imaginação do povo. Agora a previsão com Alexandre. Agora eu vou dizer a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, dia 16/4, a convergência de umidade se intensificará sobre o sudeste devido à presença de cavalos na camada mais alta da atmosfera e um sistema frontal que atua somente sobre o oceano. Esta condição mantém a chance de chuva em forma de pancadas sobre áreas do sudeste. Permanecerá a chance da chuva forte localizada principalmente em áreas do Triângulo do Sul e Belo Horizonte, extremo norte de São Paulo e Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e Serra do Rio de Janeiro. O calor e a alta umidade do ar mantêm as pancadas de chuva em áreas do centro-oeste e norte. Chove forte em diversas localidades. As pancadas deverão se estender entre Maranhão e Pernambuco, com chance de chuva forte em algumas áreas. Chuva fraca e localizada deverá ocorrer sobre o leste de São Paulo, litoral da Paraíba e no litoral norte de Santa Catarina. Nas demais áreas do Brasil haverá sol e variação de nuvens. As temperaturas no leste da região sul do país estarão amenas e nas outras regiões ficarão estáveis. Agora eu falo um pouco sobre o Nordeste. No leste de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, no sul do Piauí e do Maranhão, sol com variação de nuvens e possibilidades de pancadas de chuva. No leste da Bahia, só com possibilidades de chuva. Nas demais áreas da região, sol com variação de nuvens, a temperatura é estável. Temperatura máxima de 34 graus no oeste do Maranhão, temperatura mínima de 13 graus no sul da Bahia. Calma aí. Vai. Agora vamos com a entrevista com o nosso repórter Alexandre. Começou. Agora eu vou entrevistar uma pessoa que estiver no meio da rua, que... Olá, qual é o seu nome? Eric. O que você faz da vida, Eric? Eu trabalho e estudo à tarde. Você é brasileiro? Você nasceu no Brasil ou você veio de algum país? Eu nasci aqui no Brasil mesmo, nasci em São Paulo. Você mora aqui por perto? Eu moro na outra rua aqui. E você trabalha com o quê? Eu faço salgados.
salgado, legal. Passa mais forte. Essa merda. Nossa, cara. Cheiro pra ter.